Olá, seres, espero que tudo bem. Quem fala é o Prof. Sost e a gente vai analisar hoje uma das coisas que aparecem em muitos vestibulares, que é a relação entre células procarióticas e células eucarióticas. É um assunto bem básico, em partes. Algumas informações em algumas universidades são bem específicas. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente usa o termo procarioto, pro significa primeiro, primitivo, anterior, eu, verdadeiro. Então nós analisamos as células procarióticas como não apresentando uma estrutura chamada de núcleo. Vamos analisar a imagem de uma célula eucariótica vegetal, uma célula eucariótica animal. E você consegue analisar nessa célula eucariótica vegetal e nessa célula eucariótica animal uma região muito destacada, denominada de núcleo. Quando nós pensamos em núcleo, nux significa semente. Um senhor chamado Robert Brown se referia como isso sendo a semente dessa célula. Você vai falar, ô pessoal, semente, nux, do grego, semente. Quando nós pensamos nessas duas células, tanto na procariótica quanto na eucariótica, tanto vegetal quanto no animal, nós identificamos essas unidades. Nas células procarióticas, nós não visualizamos o núcleo. Você está vendo na imagem uma bactéria, que é um exemplar clássico de célula procariótica. Aqui em microscopia eletrônica de varredura, nós conseguimos identificar várias bactérias na superfície da nossa língua. Esses seres procariotos são os mais biodiversos do planeta Terra. Então, a primeira coisa, a célula procariótica é representada principalmente pelas bactérias. Informação importante. E ainda, minha prova colocou, Sost, reino Monera. Muito bem, é o reino desses seres. Célula eucariótica. Os eucariotos têm uma maior diversidade. Nós pensaremos nos reinos vegetal, reino animal, reino fungi ou dos fungos e o reino protista. Então, se nós separarmos os seres vivos em 5 grandes reinos, que é uma das classificações que mais aparecem nos vestibulares, nós teremos uma percepção que 4 desses 5 reinos são representados por células eucarióticas. E apenas o reino Monera é representado por uma célula procariótica. Quando nós pensamos na célula procariótica, os vestibas falam que ela é mais simples, que ela é menor, que ela tem menor quantidade de material genético. Tudo isso é válido para as células procarióticas. Na figura fixa essa imagem. Olha lá. No seu interior, o material genético disperso. Essa estrutura, material genético disperso, sem a presença de um envelope ou envoltório nuclear. Tudo isso que o prof está apontando para você é o material genético e ele está disperso. Nas células eucarióticas, nós temos esse material genético no interior do núcleo. Então, essa é uma das características pertinentes. Por isso que eu fiz uma tabelinha. Quando nós analisamos a tabelinha, núcleo, célula procariótica, sem núcleo. Você vai falar, professor, eu já li sobre um núcleo desorganizado. Eu já li sobre uma estrutura dispersa. Mas eu vou falar para você, não existe núcleo na célula procariótica. Alguns autores chamam de nucleoide essa região onde o material genético se encontra disperso. Nas células eucarióticas, aí sim, com núcleo. E ainda, com esse núcleo, porque existe um envelope nuclear. O envelope nuclear também é chamado de carioteca ou cariomembrana ou envoltório nuclear. Esse envelope nuclear, ele é bem específico, ele é formado por uma dupla membrana lipoproteica, a membrana externa
a membrana interna, existem vários poros que permitem uma comunicação com o meio citoplasmático e o meio intranuclear. Então nós teremos uma individualização desse material genético graças ao envelope nuclear. Esse envelope nuclear permite a formação do núcleo. Então, eucarioto com procarioto sem. Isso é o pertinente nas provas mais sérias, mais importantes e mais qualificadas do nosso país. Quando nós analisamos ainda outras características, eu coloquei endomembrana. O núcleo, ele é uma organela. Você fala, opa, pela definição de organela, nós temos estruturas que são envoltas por membrana. E o núcleo geralmente ocupa o maior volume em relação à estrutura da célula. É a maior porção das células. Não são todas, existem células anucleadas, como as hemácias, mas o núcleo ele tem um destaque muito, mas muito importante e relevante nas células eucarióticas por controlar a síntese proteica, por organizar a duplicação ou a multiplicação celular. Então, quando nós pensamos em organela, elas são envoltas por membranas. E o núcleo seria essa grande organela na maior parte das células eucarióticas. Mas eu coloquei endomembranas porque eu estou pensando em outras coisas. Retículo liso, rugoso, complexo de Golgi, lisossomos, vesículas de transferência, vesículas de secreção. Tudo isso é envolto por membrana. Então, nas células procarióticas, nós não visualizamos essas unidades. Quando nós pensamos nas células eucarióticas, aí nós visualizamos essas estruturas. Lembre-se do retículo endoplasmático rugoso, lembre-se do retículo endoplasmático liso, lembre-se do complexo de Golgi, ou aparato de Golgi, ou corpo de Golgi. Quando nós pensamos, a prova pode chamar de sistema de endomembranas. Então, existe um sistema de endomembranas bem organizado nos eucariotos e nos procariotos isso não existe. Então, a gente consegue fazer essa separação de acordo com o tópico endomembrana. Mitose e meiose. E aí, tem célula procariótica? Não, não cai em tentação. Por quê, prof? Mitose e meiose são divisões nucleares. É divisão de núcleo, mitose e meiose. Procarioto não tem núcleo. Se não tem núcleo, não tem divisão mitótica nem divisão meiótica. Então aqui, sem. E aqui, com. Muito bom. Essa é a separação. Mitose, meiose são divisões nucleares. E aí ocorre a citocinese, que é a divisão citoplasmática, e aí eu tenho a divisão celular completada na capacidade dessas células se diferenciarem, formarem estruturas, formarem novas células. Assunto para aulas posteriores. O nosso foco é nessa diferença, isso salva você em muitas questões de vestibular. Então, comigo, na continuação, intron é uma sequência de letrinhas lá no material genético, que é um tal de DNA, que ele é transcrito nos eucariotos. Como? Nos procariotos, eu não tenho essa sequência de letrinhas que vai ser retirada para a síntese de proteínas. Quando nós analisamos a síntese de proteína, o DNA, formado por dupla fita, uma delas serve de molde, transcreve informação para um pré-RNA mensageiro. Pré-RNA mensageiro. E aí eu tenho a retirada dos introns em um fenômeno chamado de splice. O splice vai ocorrer nas células eucarióticas. Então, lá no núcleo da célula eucariótica, existe o spliceossomo, uma estrutura, um conjunto proteico, enzimático, que faz essa retirada dos introns. E aí nós teremos somente a manutenção dos exons. Os exons são sequências de letrinhas A, U, C, G, A, T, C, G, T, T, A, T, C, G, A, T, C, G no DNA. Transcrição vai para o RNA.
U, A, U, G, G, C, sequências do pré-RNA mensageiro, retiro os introns desse pré-RNA mensageiro, fico somente com exons, que são sequências expressas. Exon expressa significa vai dar origem à proteína, significa vai posicionar aminoácido na cadeia polipeptídica ou na construção da proteína. Intron é uma sequência intrometida, intron é uma sequência que está ali e vai ser retirada num fenômeno chamado splice. Isso vai existir nos eucariotos, mas não vai existir nos procariotos. Então aqui a gente vai colocar sem, e aqui a gente vai colocar com, e a gente vai lembrar ainda do splice. Muito bem? Estonas. Célula procariótica, sem estona. Célula eucariótica, com estona. E quando você pensar nessa estona, você vai pensar que estona é proteína. A proteína estona, ela serve para compactação desse material genético. O DNA enrola, ele vai sendo compactado, ele vai sendo enrolado nessas estonas. Então, nos eucariotos existem estonas. Nos procariotos não existem estonas. A célula procariótica apresenta um DNA, que é um material genético. E esse DNA é chamado de DNA circular para a nossa prova. Esse DNA circular é que ele vai ter uma ligação nas extremidades. Então ele liga nas suas extremidades. Os eucariotos vão apresentar um DNA que nós chamaremos de DNA linear. E aí você vai olhar para cima na proteína chamada de estona. Nos procariotos, nós não temos estonas. Então esse DNA ele não vai enrolar como se fosse o papel higiênico enrolando no centro do rolinho do papel higiênico. No DNA procarioto, eu não tenho a estona para compactar, para enrolar esse DNA, e ele liga nas extremidades. Nos eucariotos, nós temos estonas, e aí nós temos essa compactação, e esse DNA vai ficar, ou será chamado de linear, devido a essa compactação, e esse cromossomo ser formado por DNA associado à proteína estona. Então, para a nossa prova, de uma maneira bem específica, DNA linear nos eucariotos e DNA circular nos procariotos. Sem estona, procarioto. Com estona, eucarioto. Mas ambos apresentam DNA. Então, com DNA nos procariotos, com DNA nos eucariotos. Só a prova pode se referenciar ou fazer uma referência em circular e linear. Ribossomos. Com ribossomo na célula eucariótica e com ribossomo na célula procariótica. Então, só que esse ribossomo aqui é chamado de 70S. E para nossa prova, nós iremos lembrar que é um ribossomo de menor tamanho. Nos eucariotos, com ribossomo, e ele vai ser um ribossomo de maior tamanho, chamado de 80S. Esse S é um coeficiente chamado coeficiente de Safety-Hiberd. E esse coeficiente é para dar uma noção, mais ou menos, na centrifugação desses ribossomos e no tamanho deles. Então, 80S, na comparação, obviamente, ele vai ser maior do que o ribossomo dos procariotos. Mas tanto a célula eucariótica quanto a procariótica apresentam ribossomos. Esses ribossomos, por alguns autores, eles nem são chamados de organelas por não apresentarem envelope, ou um envoltório, ou membrana ao seu redor. São chamados de corpúsculos ou estruturas de ribonúcleoproteínas, RNA e proteína. Isso é um foco para um próximo encontro. Para nós, célula procariótica tem ribossomo, célula eucariótica também tem ribossomo. E eles são de tamanhos diferentes, nos procariotos menores, nos eucariotos maiores. Então essa é a dica para a nossa vida na comparação de células procarióticas e células eucarióticas. Praticamente desse ladinho nos procariotos, sem, mais simples. Eucarióticas, mais complexas, com.
DNA linear, DNA circular, tanto no procarioto quanto no eucarioto eu tenho esse DNA. Ribossomo, 70S, ou seja, menor, 80S maior, eu tenho ribossomo tanto no procarioto quanto no eucarioto. Muitos vestibas fazem cobrança, então eu gostaria que você tivesse basicamente essa noção de separação, procariotos e eucariotos. Um exercício para nós fixarmos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, aparece aí para nós. Ao serem comparadas a célula bacteriana, a célula da epiderme foliar de um vegetal e a célula óssea do esqueleto humano, podemos afirmar que todas apresentam. Analise comigo que você tem uma célula procariótica, bacteriana, uma célula eucariótica, vegetal, e uma célula eucariótica, animal. A eucariótica vegetal aí na figura, cloroplasto circulado, parede celular circulado, núcleo circulado, é eucariótica, parede celular, cloroplasto são estruturas bem marcantes, junto com esse vacúolo central, vacúolo envolto pelo tonoplasto, que é a membrana que envolve esse vacúolo. Então, vacúolo, cloroplasto, parede celular são estruturas bem típicas das células vegetais. Quando nós olhamos para uma célula animal, nós não visualizamos parede celular, nem vacúolo, e não visualizamos cloroplasto, está circulado aí o nosso núcleo anteriormente previsto. Vamos voltar na questão. Voltando para a questão, letra A, DNA, RNA e ribossomos, porém somente a célula da epiderme foliar apresenta parede celular. A letra A está equivocada. Somente a célula da epiderme foliar tem parede celular, a célula bacteriana também tem parede celular. A parede celular é de peptoglicanos. Na célula vegetal, a parede celular é celulósica, então a letra A está equivocada. Na letra B, membrana plasmática e citoplasma, entretanto, não são encontrados ribossomos na célula bacteriana. Na nossa tabela aqui, nós temos ribossomos, tanto nas células procarióticas, enquanto nas células eucarióticas, então a alternativa é equivocada. C, membrana plasmática e citoplasma, entretanto as mitocôndrias estão presentes apenas na célula óssea. Mitocôndria existe na célula animal, existe na célula vegetal também. Então, apenas isso torna a alternativa C equivocada. D, DNA, membrana plasmática e mitocôndrias, porém apenas a célula da epiderme foliar possui cloroplastos. Sim, só a célula da epiderme foliar tem cloroplasto, mas está equivocado um pouquinho antes. DNA, membrana plasmática e mitocôndrias. Para mim, mitocôndria não existe na célula bacteriana. A mitocôndria é uma estrutura exclusiva das células eucarióticas, e nem são todas as células eucarióticas que vão apresentar essa estrutura em toda a sua etapa, o seu estágio de vida. Quando nós pensamos na célula procariótica, não visualizamos mitocôndrias, por isso a alternativa D está equivocada. Alternativa E, DNA, RNA e ribossomo. Isso é comum à célula vegetal, à célula animal e à célula bacteriana. Mas somente a bactéria e a célula da epiderme foliar apresentam parede celular. Está correto a alternativa E. Quando nós pensamos nas células vegetais e bacterianas, tem parede celular, ou existe essa parede celular. Ribossomo, DNA, RNA, que é o material genético, o DNA, o material genético, o RNA, a expressão para síntese proteica, nós encontramos, e é isso que a questão fala, DNA, RNA e ribossomo, comum à célula bacteriana, vegetal e à célula animal. Então a letra E está correta. Gostaria de uma síntese no seu cérebro de procarioto e eucarioto, com essas principais palavrinhas. Espero ter ajudado, espero que você acerte as questões no seu vestiba. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Um bom estudo a todos e um abração!